Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 13 de junho de 2023. Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja. Nasceu em Lisboa, Portugal, no final do século XII. Foi recebido entre os cônegos seculares de Santo Agostinho, mas pouco depois de sua ordenação sacerdotal, transferiu-se para a ordem dos frades menores, com a intenção de dedicar-se à propagação da fé entre os povos da África. Foi, entretanto, na França e na Itália que ele exerceu com excelentes frutos o ministério da pregação, convertendo muitos hereges. Foi o primeiro professor de teologia na sua ordem. Escreveu vários sermões, cheios de doutrina e de unção espiritual. Morreu em Pádua no ano de 1231. Do livro de Josué. Pela fé, a prostituta Raabe acolhe pacificamente os espiões. Naqueles dias, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 espiões, dizendo: Ide reconhecer a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e lá se hospedaram. Então foram avisar o rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui alguns filhos de Israel para espionar a terra. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, pois são espiões e vieram reconhecer todo o país. A mulher, porém, tomou os 2 homens e os escondeu. Depois disse: Os homens de fato vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando as portas da cidade iam ser fechadas ao escurecer, os homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os depressa e os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço de sua casa e os esconder entre os feixes de linho que ali estavam. Os homens os perseguiram pelo caminho que dá para os vales do Jordão, e logo que os perseguidores saíram, as portas da cidade foram fechadas. Antes que os espias se deitassem, a mulher subiu até eles no terraço e disse: Eu sei que o Senhor vos entregou este país, que o terror se apoderou de nós e que todos os habitantes do país tremeram diante de vós. Pois ouvimos dizer que o Senhor fez secar as águas do Mar Vermelho à vossa frente, quando saíste do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, que vós exterminastes. Quando ouvimos isso, tivemos grande medo, o nosso coração desfaleceu, e nenhum de nós tem ânimo diante de vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima do céu e aqui embaixo na terra. Agora jurai-me pelo Senhor que, assim como eu usei de misericórdia convosco, assim vós atuareis com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal seguro, de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os seus, e de que nos livrareis da morte. Os homens disseram-lhe: Nossa vida em troca da tua, contanto que não denuncies a nossa missão. Quando o Senhor nos entregar este país, agiremos contigo com misericórdia e lealdade. Ela então os fez descer com uma corda pela janela, pois a casa onde morava se encontrava sobre a muralha, e disse-lhes: Ide para a montanha, para que os perseguidores não caiam sobre vós. Ficai lá escondidos 3 dias,
até que os perseguidores voltem. Depois continuareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: Eis como iremos manter este juramento a que nos obrigaste. Quando entrarmos no país, amarrarás este cordão de fio escarlate na janela por onde nos fizeste descer, e reunirás em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Se alguém sair para fora da porta de tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de todo aquele que estiver contigo em tua casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Contudo, se traíres esta palavra, se denunciares a nossa missão, estaremos livres do juramento a que nos obrigaste. Ela respondeu: Seja conforme as vossas palavras. E deixando-os partir, amarrou o cordão de fio escarlate na janela. Eles partiram então para a montanha, lá permanecendo 3 dias até que os perseguidores voltassem. Eles procuraram-nos por todo o caminho, mas nada encontraram. Os 2 homens desceram então da montanha e, atravessando o Jordão, vieram até Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido. E disseram-lhe: O Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus habitantes estão tremendo de medo por nossa causa. Justificada é a pessoa pelas obras e não unicamente pela fé. Não foi por suas obras que Raabe tornou-se justa ao acolher os espiões, fazendo-os voltar por outra via? Como o corpo sem espírito é morto, assim também é morta a fé sem obras. Raabe, a meretriz, por sua fé, não pereceu com os que haviam resistido, porque escondeu os espiões em sua casa. Como o corpo sem espírito é morto, assim também é morta a fé sem obras. Dos Sermões de Santo Antônio de Pádua, presbítero, escrito do século XII. A palavra é viva quando são as obras que falam. Quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, a saber, a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamos estas 3 línguas quando os outros as veem em nós mesmos. A palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Por este motivo, o Senhor nos amaldiçoa, como amaldiçoa a figueira em que não encontrara frutos, mas apenas folhas. Diz São Gregório: há uma lei para o pregador, que faça o que prega. Em vão pregará o conhecimento da lei quem destrói a doutrina por suas obras. Os apóstolos, entretanto, falavam conforme o Espírito Santo os inspirava. Feliz de quem fala conforme o Espírito Santo lhe inspira, e não conforme suas ideias. Pois há alguns que falam movidos pelo próprio Espírito e usando as palavras dos outros, apresentam-nas como suas, atribuindo-as a si mesmos. Destes e de outros semelhantes diz o Senhor por meio do profeta Jeremias: terão de se haver comigo os profetas que roubam um do outro as minhas palavras. Terão de se haver comigo os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas para proferir oráculos. Eis que terão de haver-se comigo os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, que os contam e seduzem o meu povo com suas mentiras e seus enganos. Mas eu não os enviei, não lhes dei ordens,
e não são de nenhuma utilidade para este povo, oráculo do Senhor. Falemos, portanto, conforme a linguagem que o Espírito Santo nos conceder, e peçamos-lhe humildade e devotamente que derrame sobre nós a sua graça, a fim de podermos celebrar o dia de Pentecostes com a perfeição dos 5 sentidos e na observância do Decálogo. Que sejamos repletos de um profundo espírito de contrição e nos inflamemos com essas línguas de fogo, que são os louvores divinos. Desse modo, ardentes e iluminados pelos esplendores da santidade, mereceremos ver o Deus uno e trino. Mereceremos ver o Deus uno e trino. O justo como lírio brotará e florirá ante o Senhor eternamente. Será louvado na assembleia dos eleitos e florirá ante o Senhor eternamente. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insígne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.